E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal Teologia Liberada. E hoje nós refletiremos sobre o que é ecumenismo, essa temática que foi escolhida no nosso perfil do Instagram. E antes de iniciar a nossa reflexão, eu peço que se você não é inscrito no nosso canal, que você possa se inscrever, tá certo? Ativar as notificações, para que você não perca nenhum conteúdo que será divulgado aqui no nosso canal. Então, sem mais delongas, vamos soltar a vinheta e iniciar a reflexão. Bem, no nosso tempo, é muito comum, quando nós ouvimos a palavra ecumenismo, nós pensarmos de imediato que é uma coisa diabólica, uma coisa que quer destruir a igreja cristã. Mas, como veremos nesse vídeo, o ecumenismo não é algo tão ruim assim. E esta reflexão está baseada na enciclopédia do Treccani, a enciclopédia britânica, e o livro que eu já indiquei aqui no canal, do Walter Casper, Teologia em Diálogo. Bem, o que significa a palavra ecumenismo? Nós poderíamos conceituar ecumenismo como o esforço pela unidade cristã, em primeiro momento, e também o esforço pelo diálogo e cooperação cristã. Sabendo disso, nós podemos entender que a iniciativa ecumênica é uma iniciativa para que haja diálogo e cooperação entre as igrejas cristãs, em primeiro momento, e também entre as igrejas cristãs e as religiões não cristãs. Bem, tendo fixadas essas primeiras informações, vamos iniciar um percurso de desenvolvimento da questão ecumênica. Onde é que inicia, por assim dizer, a ideia de ecumenismo? Bem, como vocês devem saber, a primeira grande divisão que houve no cristianismo foi o cisma do ano de 1054, entre a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica Romana. E no ano de 1517, nós temos a Reforma Protestante, que separa a igreja entre a Igreja Católica e a Igreja Protestante. E após o ano de 1517, surgiram vários nomes, várias ideias de uma espécie de diálogo ou de reunificação da igreja. E dentro desse processo, nós podemos citar, do lado protestante, o filósofo Leibniz, e no século XX nós podemos citar o próprio Billy Graham, certo? E do lado católico, nós podemos citar nomes de peso, como por exemplo Ivo Congar, tá certo? E também o próprio Papa João Paulo II. No âmbito protestante, nós podemos citar algumas ações que ocorreram em prol do ecumenismo. A primeira ação é chamada de Conferência Missionária de Edimburgo, do ano de 1910. Essa mesma conferência vai se reunir durante os anos até chegar na cidade de Porto Alegre, no Brasil, no ano de 2006. E a Igreja Católica, do ano de 1910 até o ano de 1995, sempre participou de maneira indireta, né? Ou seja, era convidada e enviava alguns mensageiros para participarem. Contudo, a partir do ano de 1995, na cidade de Santiago, no Chile, a Igreja Católica começou a participar oficialmente das questões ecumênicas no âmbito protestante. No ano de 1989, as igrejas na cidade de Basileia, elas firmam um documento chamado de Carta Ecumênica das Igrejas, onde nós temos todo o credo cristão em comum das igrejas evangélicas e protestantes. E no ano de 1996, nós podemos citar uma ação bem interessante, que é a cooperação e comunhão plena entre a Igreja Anglicana do Reino Unido e a Igreja Luterana. Agora nós podemos fazer a seguinte pergunta: em que consiste basicamente os pontos que o ecumenismo protestante tem trabalhado nos dias de hoje? Bem, basicamente são 4 pontos. O primeiro é uma pesquisa teológica e um diálogo doutrinal. O segundo ponto são as orações coletivas, tá certo? E ações litúrgicas comuns. O terceiro ponto são as traduções bíblicas interconfessionais. E o quarto ponto é uma luta, ou pelo menos uma cooperação mútua, para a obtenção da paz e pela justiça social. Pessoal, quando nós falamos de ecumenismo, nós não podemos deixar de citar o Pacto de Lausanne,
ou o Pacto de Lausanne, depende da pronúncia, se você quer uma pronúncia um pouco mais francesa da palavra. É uma cidade suíça que no ano de 1974, a partir de uma iniciativa do evangelista e pastor batista Billy Graham, as igrejas evangélicas elas se reúnem para cooperarem na tarefa de evangelização do mundo. E o Pacto de Lausanne, ele consiste em 15 pontos de fé comum entre as igrejas evangélicas e uma espécie de acordo de cooperação na obra missiológica mundial. Esse pacto ele foi firmado no ano de 1974 com a participação de 2.400 mensageiros representantes de 150 países do mundo. Mas não ficou somente aí o Pacto de Lausanne. Eles fizeram também outras reuniões. Por exemplo, nós podemos citar no ano de 1989 a participação de países da União Soviética. Isso foi realizado nas Filipinas, tá certo? No ano de 2010, na cidade do Cabo, nós temos um reconhecimento de todas as culturas espalhadas pelo mundo como uma espécie de voz ativa e cooperação mútua na obra de missões. E no ano de 2010 também foi firmado um documento chamado de Compromisso da Cidade do Cabo, ou a sigla CCC, que basicamente foi colocado como meta desse documento 30 pontos específicos de demandas da obra missionária. Inclusive nós podemos citar a famosa Janela 1040, onde nós temos a necessidade de desenvolvimento de estratégias de evangelização. Contudo, o Pacto de Lausanne não se resume somente a isso, tá bom? Isso aqui é uma coisa muito grosso modo que nós estamos passando para vocês. Se vocês tiverem interesse de acessar esse documento, aqui no link da descrição eu vou colocar o link para você poder acessar o Pacto de Lausanne, que consiste em 15 pontos, tá certo? E acessar também a plataforma digital desse pacto. E lá você vai encontrar, por exemplo, uma ação bem interessante chamada de ELJ, que basicamente consiste no Encontro Mundial de Líderes de Jovens, tá bom? Para a capacitação desses líderes. Então, basicamente, esse é o lado protestante. Agora vamos ver a questão católica. A nível católico, nós podemos afirmar que o desenvolvimento de uma ideia e de uma visão ecumênica, ela demora um pouco mais, tá certo? Então, o primeiro Papa a falar publicamente, ex cátedra, sobre ecumenismo foi o Papa Pio XIII. Mas o Papa João XXIII, no ano de 1959, que é o Papa que abre o Concílio Vaticano II, ele é que determina que o Concílio Vaticano II elabore uma comissão para trabalhar a questão do ecumenismo. E como fruto, essa comissão elabora um documento chamado de Unitatis Redintegratio, que basicamente consiste no diálogo da Igreja Católica e a cooperação com igrejas cristãs, de modo geral, e religiões não cristãs. Basicamente, nós podemos citar os seguintes pontos desse documento: a participação e incentivo dos católicos na ação ecumênica, o reconhecimento recíproco entre cristãos, uma formação ecumênica comum, e a Igreja Católica também iniciou o diálogo com a religião islâmica, com o judaísmo e com o budismo. Mas essa é uma outra história. Em nossas últimas palavras, nós podemos dizer que o ecumenismo é um esforço válido para a cooperação entre os cristãos, para o diálogo entre todos os credos, tá certo? Então nós podemos perceber que o ecumenismo possui um lado bem interessante que nós podemos aplicar para as nossas vidas, mas também possui, logicamente, como qualquer movimento, as suas particularidades que nós devemos estar atentos e filtrá-las. Então, pessoal, essa é a nossa reflexão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu like, compartilha e em breve retornaremos com mais uma reflexão aqui no nosso canal Teologia Liberada. Até lá!